relembrar um pouquinho, né? Agora vamos voltar aqui ao vivo, em nome do Sal Palmetto e da Semente da Abóbora. Nivaldo, você já ouviu esse negócio quantas vezes depois desse episódio? É a primeira vez, depois de 19 anos, que você está ouvindo? Não, todo ano a gente Para não esquecer. rememora, a gente faz panfletagem, não fizemos esse ano, né, hoje, mas isso não pode ser esquecido, porque a luta do trabalhador, a luta operária, a luta do servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal, não pode ser caso de polícia. Não pode ser caso de polícia. Por exemplo, nós estamos num processo agora de negociação com a prefeita Emília. Nós conseguimos com o João, no estatuto, enquanto os trabalhadores seletistas têm o 1º de maio como sua data base, nós conseguimos convencer o prefeito João Alves, a professora Marlene Calombi, que a data base dos servidores da prefeitura fosse diferente. E ao invés de ser maio, a gente trouxe para abril. Ganhamos um mês. A data base do servidor. Então, só quem sabe por que 1º de abril é quem estava lá elaborando o estatuto. É quem convenceu a professora Marlene Calombi e a doutor João que nós não podíamos continuar misturado com a database do servidor geral, que o servidor da prefeitura é diferenciado. E a gente trouxe para 1º de abril. Então, tudo isso nos levou, Paulo, a um processo difícil, mas timoneiro. Nós, conscientes que somos, que a atividade sindical tem seu custo, tem seu preço. Muita gente acha que esse sindicalista é um nome bonito, está na moda, coisa que o valha, não é assim. Né? Então, você imagine, num processo hoje como nós estamos, em negociação com a prefeita Emília, de repente, no dia 30, que é a nossa Assembleia, de hoje a 8, os servidores decretam uma greve pelo não fechamento da paralisação, não fechamento da negociação, pelo não fechamento das promessas de campanha cumprida e honrada, pelo não pagamento da tabela do ex-prefeito João Alves Filho, pela não inclusão daqueles 1.100 servidores que estavam na tabela de Edivaldo de forma covardemente, ele pagando R$ 1.041, quando o salário mínimo já é R$ 1.518, e os servidores decidirem livre e soberanamente, na próxima sexta-feira, dia 30 de maio, por uma greve. Pelo repúdio aos embargos, né, Pelo repúdio aos embargos de declaração com efeitos infringentes. Os servidores se sentirem que estão sendo enganados. Não respeitado como dissera que se ia respeitar suas demandas. Aí é botar a guarda. E a guarda agora está melhor do que antigamente, viu? Com facão, Agora- com bacamarte. A guarda agora tem comando. E para cima do servidor. É verdade. A luta do servidor, Vamos será colocar que é aqui, isso? vamos colocar aqui o Pitanga no debate. Primeiro, é um prazer, eu acho que eu tenho uns 10 anos ou mais que não vejo o amigo Pitanga, e agora eu vou ouvir. Professor Pitanga, prazer sempre em ouvi-lo. Boa tarde.
Boa tarde, quem está aí dirigindo o programa? Paulo Roberto de Almeida, o seu criado. Ah, Paulo Roberto. Tudo bem, Paulo? Como é que você vai? E aí, rapaz? É uma alegria ouvir essa gravação hoje. Estou aqui em minha casa, estou meio recluso e vejo toda a descrição que Nivaldo está fazendo aí, que Lula fez. E uma vergonha para os políticos. A gente passa dia, passa meses, passa ano, vê a mesma história, a mesma mentira, mesma falta de responsabilidade com a sua própria palavra, e a gente escutar um acontecimento que houve há 15 anos, eu estava fazendo as contas aqui, tinha 60 anos, entendeu? É vergonhoso para os políticos, mas ele não tem vergonha, não. Agora a gente dizer que é vergonhoso para político não tem vergonha. Eu não diria 100%, mas 90% dos políticos não têm vergonha. A gente numa luta pela melhoria da gente, pela melhoria do pão de cada dia, que a gente sabe que eles dão aumento, nunca dão aumento real. A gente sempre está perdendo. Justiça, senador, deputado, vereador, todo mundo ganha bem. Aumenta quanto eles querem, mas o trabalhador não ganha nada. Porque o que ganha é uma miséria. Aí a gente vive aí nessa luta de Nivaldo. Eu sou um admirador seu da porra, Nivaldo. Desculpe a palavra. Saiu sem querer. Mas sou um admirador seu que você continua nessa luta. Eu lembro que há pouco tempo eu estava com o sindicato, eu era presidente, deixei porque não aguentei a barra. Inclusive, minha questão de saúde, eu estava com problema, estou com problema de saúde. Aí me afastei. Mas fico toda semana, todo dia aqui, pensando na luta dessas pessoas que estão à frente, como o presidente do Sindipema, como o Nivaldo, que é um batalhador dia e noite, não para, como esse presidente do Sindicato dos Professores do Estado, numa luta para ver se melhora um pouquinho, que eles dão para a gente e a polícia. É porrada. Que a gente, eu não sei o que poderia acontecer com a gente se a gente entrasse naquele carro da polícia. Verdade. Eu não sei. Infelizmente, eu me lembrei na hora de um desembargador aqui, que entrou embaixo de um carro aqui para não morrer por um pistoleiro ali na Avenida Ivo do Prado. Eu aí me joguei embaixo do carro, maltratando o braço do colega Nivaldo, que estava em pé, entendeu? Feri os nossos braços, entendeu? Para não ir no carro dele. Que eles chegaram para prender Nivaldo e levar Nivaldo, ninguém sabe para onde. Porque estava eu sozinho lá, quando a fé Nivaldo chega, automaticamente chegou a polícia da prefeitura, a polícia do estado, todo mundo para levar a gente preso. Levou, mas levou nas condições que nós queríamos. A essas alturas, Nivaldo, como é o nome daquele locutor que estava lá, que deu a notícia? Elmo Siqueira. Elmo Siqueira, já faleceu, Pitanga. Eu não estou ouvindo, Nivaldo. Elmo Siqueira que estava lá cobrindo direto, né? Teve um em padre tempo real. também. A sorte da gente é que o negócio foi tão sério que eu acho que a comunidade do bairro América todo mundo chegou ali em poucos minutos. Verdade. Todo mundo ao lado da gente. Foi. E a polícia querendo levar preso, querendo... E Quando não nós entrou chegamos um servidor no posto Adel Nunes. Não. Não entrou um. Não Mesmo entrou, depois todo da mundo nossa fora. prisão. E quando eles viram a polícia querendo nos levar, aí foi que não entraram mesmo. Quem conseguiu furar a fila voltou. Começaram a Não entrou cantar ninguém. o hino nacional. Exatamente. Chegamos lá, sei que Nivaldo me deu a incumbência de ir para lá. Chegar cedo lá, cheguei 4 horas da manhã lá, logo cedo, e não entrou. E quando estava aquela confusão contra nós, o povo não entrou. Quer dizer, o povo não gosta dessa molecagem de política. Que, infelizmente, eles entram no poder prometendo... Aí, não sei se foi Nivaldo que falou, o governador Marcelo Beda não lembrou, na época, me desculpe a memória dele, na época que ele buliu com o secretário de Segurança do Estado naquela época e tomou uma carreira se não fosse o Palácio
de justiça que ele entrou lá dentro, a polícia não entrou. Ele teria levado porrada. Inclusive, todo mundo correu e fomos todos atrás dele, com a polícia atrás para poder prender, para poder bater em trabalhador. Polícia e político que manda bater em trabalhador é moleque, ele não tem moral, ele não tem capacidade de administrar o Estado e pagar os servidores honestamente. Por isso que nós passamos por tudo aquilo. Eu costumo dizer a meus filhos, eu fui preso uma vez, mas meu orgulho de ter sido preso naquela época foi por uma causa justa, foi pelo trabalhador. É isso, Nivaldo, que a gente passou naquela época, e eu me orgulho até hoje de ter participado daquele e de outros embates com você. Aquele foi um que mais Agravado. teve repercussão. Mas nós tivemos outros bastante interessantes, que eu gostava que você me dava a missão de ir para... Eu fui para a onda da saúde também, entendeu? Que foi interessante demais. Eu botei tanto cadeado que eles passaram 3 horas para abrir a Secretaria de Saúde. Mas é isso. Deus nos apoiando, o trabalhador continua sofrendo por causa de político, Olha aí, falam tanto da aposentadoria. Olha aí o roubo que vem de anos no INSS. E não é só lá, não. Todas as previdências, 90% das previdências, eu nunca digo 100%, porque existe gente honesta também. 90% das previdências, seja estadual, municipal, inclusive é preciso a gente prestar atenção que você vai participar, lá, da Previdência de Aracaju, que tem mais de 1 bilhão lá. E, claro, que andam de olho. Mas, Nivaldo, parabéns para você, parabéns para os colegas que estão fazendo o programa. Eu fico à disposição de todos os meus companheiros. Professor Pitanga, um abraço. Obrigado, Nivaldo. Obrigado, viu, professor? Que Deus dê a tua saúde. E obrigado pela solidariedade, pela irmandade, pelo companheirismo, pela camaradagem. E valeu e vale a pena ser sindicalista. A luta continua. A luta continua, nem que seja no meio da rua. Um abraço, professor Pitanga. Olha, são exatamente 13 horas e 58 minutos. Daqui a pouco tem... Vou entrar agora com o Alexandre Garcia. Na volta a gente vai ouvir o Obaracé, que tem uma informação importante para o servidor. Vou ouvir também a professora Marlene Calombi. Não é isso, Nivaldo? Exatamente. A professora é uma... Faz parte, né? responsável pela database do servidor ser 1º de abril. Em 1 minuto, Alexandre Garcia. IPVA sem aperto com a MovePay. Parcele até 12 vezes com as melhores condições. MovePay. Identifica a sua emissora. Esta é a ZYU 566. Rádio Jornal FM. A voz do povo. Jornal. Aracaju, Sergipe, 91,3 MHz. Estúdios e transmissores localizados no alto da colina do Santo Antônio. Aracaju, 157 kW de potência. A voz do povo. Organizações José Arinaldo de Oliveira. A voz do povo. Jornal. Há 25 anos, o Banese Card segue junto, em cada passo do nosso povo, em cada feira cheia, em cada sonho aberto, nos estudos do filho, no negócio da família, na viagem que virou história. O Banese Card faz parte do que move Sergipe, o trabalho, a esperança, o amor pelo que é nosso, porque crescer com você é uma das nossas maiores motivações. Banese Card, 25 anos presente em cada conquista. Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis. A única que garante e antecipa os seus aluguéis. Lula deve ter notado, né, que ele foi vaiado 3 vezes na Marcha dos Prefeitos, no Centro Internacional de Convenções, lotadíssimo. Dizem que tinha 14 mil entre prefeitos, e vice-prefeitos e vereadores. Foi vaiado 3 vezes. E no dia seguinte, Bolsonaro é recebido lá como se presidente da República fosse aos gritos de mito, mito, mito. Ele deve ter notado isso. E ele vai olhar as pesquisas, vai ver que a reprovação está
já está ficando cada vez mais longe da aprovação. Mesmo com o Sidônio, marqueteiro Sidônio, fazendo força. Mas está difícil. Os erros dele, de Janja, puxam para baixo. Aí ele quer compensar fazendo bondades com o dinheiro nosso. A mão que dá é a mão dele. Agora o bolso que paga é o nosso. Eletricidade de graça para quem ganha até meio salário mínimo por mês, 759 reais. E com desconto de 12%, que é lá um fundo que é descontado, que aí desses não vai ser descontado, quem ganha de meio até um salário mínimo. Os outros vão pagar na conta de luz. E dizem que dão uns bons 3 bilhões e 600 milhões. Os consumidores de energia elétrica usuais vão pagar. Nenhuma medida para resgatar os pobres da pobreza. Por quê? Seria pelo ensino, né? Fazer com que as pessoas tenham possibilidade de atingir empregos que paguem mais. Porque o próprio Lula desvenda isso. Ele fez um discurso perante sindicalistas dizendo que o metalúrgico, quando passa a ganhar mais tanto, 4 mil ou 5 mil por mês, ele deixa de votar no PT. Quem sai da pobreza deixa de votar no PT, segundo o Lula. Então tem que manter um grande número de pobres, eleitores, com Bolsa Família sem saída e com presentes de gás, de energia elétrica, essas coisas, para estimular o não fazer nada, como há uma queixa generalizada no Nordeste, em que as pessoas precisam de mão de obra e a mão de obra recebe Bolsa Família e não se oferece para trabalhar, porque pode ganhar sem precisar trabalhar. Bom, e um outro assunto, eu procurei o deputado Joaquim Passarinho para confirmar, não obtive retorno. É que numa reunião hoje de pessoal da frente parlamentar que está reunindo a livre iniciativa em geral, agricultura, comércio, indústria, há grande preocupação com a segurança pública. E citando o deputado Joaquim Passarinho, que teria dito que o crime está em toda parte no Brasil, inclusive dentro do Congresso. E a gente sabe que o crime elege deputado, elege prefeito, elege vereador, elege senador, elege governador. Tem coisas que são feitas na área de combustível, por exemplo, onde está o crime. Vocês sabem que o crime hoje, tirando as estatais grandes, Petrobras, tirando os bancos grandes, Banco do Brasil, Itaú, etc., é o quinto grupo conglomerado econômico mais poderoso do país, o crime, e prefere a área de combustíveis. Tem coisas que acontecem na área de combustíveis que só com anuência do secretário da Fazenda, governador, senador, etc., que são feitas. Então está mesmo infiltrado. Só para a gente saber, porque a gente fica pensando que resolver o crime é polícia. Não, a polícia é só a ferramenta. Resolver o crime é a lei. Lei que precisa ser feita no Congresso Nacional. Não é lei leniente, lei que favorece o criminoso. Ele tem 10 passagens na polícia. Ele já foi solto por várias audiências de custódia e continua assaltando. Ele cumpre 1/6 da pena e vai embora. Ele ganhou tanto que é vantagem ficar 3 anos na prisão. São essas leis que precisam ser mudadas. Só para a gente lembrar esse assunto, Além do que temos corrupção, suborno, juiz... Tem de tudo. Obrigado, pessoa que era séria, fica obrigada a ser cúmplice. Coisa pesada. E só para lembrar, que eu não lembrei aqui, o Senado aprovou uma mudança no licenciamento ambiental, que agora vai para a Câmara, tomara que seja votado logo, para destravar, meu Deus do céu. Essa gente é contra o país, não quer que o país se desenvolva. Veja só a história acho que é Ferronorte. Meu Deus do céu, uma ferrovia necessária, acho que é Ferronorte. E mais a conquista do território brasileiro. O Brasil só é Brasil quando tem pé de brasileiro em cima, se não está sujeito a vir estrangeiro explorar de tudo, inclusive terras raras, minerais raros, estratégicos. Nacionalismo é aquilo que o Aldo Rebelo prega. Era um homem que era do PCdoB. Só para a gente lembrar que a gente tem que cuidar da soberania, sim. De Brasília, Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis.
Há 35 anos, a Legislar transforma a administração de imóveis em tranquilidade para você. Se você tem um imóvel para alugar, nós garantimos o pagamento do aluguel e encargos, mesmo que o inquilino não pague. Isso mesmo, garantimos o recebimento integral, independentemente da situação. Além disso, somos pioneiros na antecipação de aluguéis, oferecendo um serviço exclusivo no país. Quer saber mais? Pergunte a algum amigo que confia na Legislar ou venha nos conhecer pessoalmente. Estamos localizados na Rua Uruquiza Leal, 290, bairro Salgado Filho. Telefone para contato 79 3234 3636.